Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano, nós estamos aqui no nosso canal de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, com uma leitura da Palavra de Deus para você, tá bom? 6 horas da manhã, de segunda a sexta, com uma oração ao final da leitura. E hoje nós vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13, inclusive nós estamos lendo todo o Evangelho, e hoje nós vamos entrar no capítulo 13, verso 18, até o verso 21, onde Jesus ele fala de duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Eu gostaria muito que você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, e você que tem acompanhado essas mensagens e conhece pessoas que têm fome, que têm sede da palavra de Deus, compartilhe com ela também esta mensagem. Vamos então para a nossa leitura. O verso 18 diz assim, olha, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Tá? Então essa primeira parábola aqui, Jesus usa a figura de um grão de mostarda que é pequenininho e que depois se torna uma grande hortaliça ou uma grande árvore, como Jesus ele menciona aqui, a ponto das aves do céu poderem até aninhar-se nos seus ramos. E isso fala do começo do Evangelho. Quando o Evangelho começou, ele começou pequenininho, como um grão de mostarda, né? Ele começou pequeno, por 12 homens iletrados, que não tinham grandes conhecimentos nem grande capacidade, mas que carregavam essa preciosa semente, porque o que vale é a semente do reino de Deus, tá? Porque ela vai dar o crescimento. Nós só precisamos semear ela, nós só precisamos crer, tá? Deixar que essa semente ela opere em nós e através de nós. Ele vai seguir falando lá no versículo 20, dizendo assim, ó, disse mais, aqui comparareis o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então o que eu posso entender aqui dessa mensagem? Uma fala de um crescimento externo, que é o caso da parábola do grão de mostarda, e outra fala de um crescimento interno, que é o fermento colocado na massa. Então isso fala das duas funções que o reino de Deus produz em nós. Primeiro, ele transforma o nosso interior, tá? Como o fermento ele transforma o interior de uma massa. O reino de Deus, quando nós recebemos o reino de Deus, recebemos o Senhor Jesus e passamos a viver nesse reino, ou seja, passamos a ser governado pelo Rei, pelo nosso Senhor, então as nossas atitudes, os nossos pensamentos mudam, e isso vai produzindo, assim como o fermento na massa, ele vai produzindo mudanças dentro da gente. O Evangelho, o reino de Deus, ele deve produzir mudanças dentro da gente, e essas mudanças também vão se refletir do lado de fora da gente, no caso ali, como ele usou a parábola do grãozinho de mostarda que se transformou numa árvore. Ele já fala de um crescimento externo. Então, querido, não duvide, creia primeiro naquilo que o reino de Deus ele está produzindo dentro de você, ainda que talvez seja até imperceptível aos seus olhos, porque se você busca a Deus realmente, o reino de Deus, se você busca a Deus com sinceridade, porque você quer Deus, você mais do que o que Deus tem para te dar, você quer Deus de verdade, então pode ter certeza que vai haver mudança dentro de você, tá? Há uma mudança dentro da gente. E também você pode ter certeza que plantando ali a semente do reino, ela vai trazer uma mudança lá do lado de fora. Por isso que nós precisamos ser diferentes. O cristão ele tem que ser diferente, tá bom? O cristão ele tem que ser diferente em tudo, nas mínimas coisas, nas mais mínimas coisas. Desde, por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Você vai receber um troco lá no caixa, né? E a jovem, ela te dá o troco sobrando, ela te dá sobrando. Então, você como cristão, o que você tem que fazer? Puxa vida, no final do dia, isso aí vai representar um desconto
para aquela funcionária. E não é justo isso. Ainda que eu esteja passando por uma necessidade, mas eu vou devolver. Olha, você está me dando o troco errado. Então são essas pequenas coisas que vão trazer grandes resultados para o reino de Deus. Aliás, se essa palavra, se o reino de Deus está produzindo câmbio em nós, ele vai produzir mudanças através de nós, tá? Vai haver mudança através da nossa vida. É preciso haver essa mudança. Se você, por exemplo, comprou um imóvel, um carro, por exemplo, ele está estragado, você não vai passar para frente. Mas me enrolaram, me enganaram. E agora você vai enganar os outros. Não, querido. Essa não é a atitude que um cristão deve ter, tá bom? Então nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz dentro da gente, Ele vai fazer através da gente. E são pequenas coisas. Dentro da sua casa, ali junto ao seu filho, aos seus pais, ali com a sua esposa, com o seu marido, pequenas coisas, gestos, gratidão, palavras, tá? Humildade para pedir perdão, para reconhecer que errou. Então, nós precisamos entender que nós representamos um reino. Nós representamos um reino. Tudo que nós fazemos deve ser em favor do reino. É para satisfazer o nosso rei, que é o Senhor Jesus, tá? Então essa é a maneira que eu fico imaginando. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando se todos os cristãos vivêssemos com esse pensamento. Poxa, eu vou fazer aquilo ali, ainda que seja pequeno, ninguém está vendo. Por exemplo, você vai lá no mercado e coloca o carrinho no lugar depois que você fez as suas compras. Ninguém faz isso. Mas você, cristão, você faz. Ainda que ninguém esteja vendo. Não importa. Não importa se os outros estão ou não estão vendo. Eu tenho um rei no qual eu represento. Tá? Então é assim que nós devemos viver a nossa vida. E saber que assim como foi no passado, que começou pequenininho, e olha a dimensão que isso tomou, que o reino de Deus tomou. E ainda o que vai tomar, tá? Então assim também, a mudança que nós queremos para o mundo, ela começa com pequenas coisas, com pequenos atos de gentileza, de humildade. Você é patrão, o gesto de humildade, de gentileza com o empregado. Você é empregado, um gesto de fidelidade, de entrega ali na sua empresa, tá? De perdoar, de ser misericordioso. Não por causa da gente, mas por causa desse reino, para que ele continue a estabelecer-se. Eu me lembro de Paulo falando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 23, o apóstolo Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É isso que nós estamos tratando de dizer nesse momento. Faça por causa do Evangelho, se torne um cooperador. Cooperador é isso, é essas pequenas sementes, essas pequenas coisas que vão se tornar grandes para o reino, cada vez maiores, tá bom? Bom, vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te pedimos aqui agora, consagra este copo com água e abençoa para que, pela fé, a libertação e a cura das doenças que essa pessoa tem arrastado no seu corpo, toda a obra maligna que entrou e que tem amarrado a vida dessa pessoa venha cair por terra, a doença venha ser removida. Senhor, em nome de Jesus, aquele que está aflito, angustiado, liberta essa pessoa agora, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Consagra esse copo com água, abençoa esse dia de hoje, abençoa a nossa jornada nesse dia, Pai. Nós oramos para que tenhamos um dia com a Tua bênção, com a Tua proteção, debaixo da Tua proteção, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Bom, amanhã nós estaremos aqui com mais uma mensagem para você. Que Deus abençoe.